memória, para nós mais antigos, e vimos esses três irmãos aqui pequenininhos, correndo pelos corredores da igreja, uma felicidade muito grande poder vê-los aqui nessa manhã louvando o nome do Senhor. Deus continue abençoando o ministério de vocês. Irmãos, eu não poderia deixar de agradecer à igreja nessa manhã por aqueles que oraram pela minha mãe. Não sei quantos souberam, mas ela foi hospitalizada, esteve 15 dias no CTI e, segundo a vontade do Senhor, minha mãe veio a descansar nele. Amém? Amém. Isso é o que nos conforta. Hoje estão fazendo 11 dias que ela faleceu. É triste, aqueles que já perderam a sua mãe sabem que é uma perda irreparável. Tanto que a Bíblia compara o amor da mãe, ou o amor de mãe, ao amor de Deus. É o amor nesta terra que chega mais próximo ao amor de Deus. Aqueles que já tiveram, ou ainda têm a sua mãezinha, sabem do que eu estou falando. Existe amor igual? Difícil. Mas ao mesmo tempo estamos alegres também, tristes, mas alegres, porque vimos que Deus, na melhor hora, fez com que ela descansasse. Quando o quadro já começava a se agravar, quando a situação começava a se tornar mais crítica, quando já eram cogitados alguns procedimentos mais invasivos, o Senhor então fez com que ela descansasse. E ao entrar naquele CTI, para pegar aquele registro de óbito, há 11 dias atrás, e olhar aqueles pacientes que ali ainda estavam, com um prognóstico parecido com o dela, ainda sofrendo. Queridos, eu louvei a Deus naquele lugar, pela forma amorosa, carinhosa, como Ele cuidou dela, e não permitiu que aquele sofrimento se prolongasse. Eu quero agradecer a todos que oraram. Quero dizer para vocês que as orações de vocês nos sustentaram, amém? E por isso estamos de pé aqui hoje, para falar desse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus Criador, aquele que deixou esse dia especial para que nós nos regozijássemos nele, que o nosso Deus possa ser louvado, honrado e glorificado nessa manhã, através das nossas vidas, que somos os templos vivos de Deus aqui nessa terra. Amém? Vou convidar os irmãos nesse momento a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes. Queríamos também deixar aqui o nosso agradecimento ao irmão Avelino, que nos convidou para que estivéssemos aqui nessa manhã. Estou vendo muitas pessoas, muitos irmãos que ainda não conheciam, são novos aqui para mim. Alguns mais antigos, alguns que eu estou revendo nessa manhã, como a Cícera, o Enoque, seus familiares. Já faz um bom tempo que eu não venho aqui à igreja de Nova Iguaçu. Sim? Mas sou membro dessa igreja, para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Ciro, tive o privilégio de ser ancião aqui nessa igreja há alguns anos. E tivemos então esse convite, que para a gente foi assim uma satisfação muito grande, porque é sempre uma oportunidade de revê-los, os mais antigos, e conhecer os mais novos. Mas irmãos, vamos então a esse momento mais solene, que é o estudo da palavra do nosso Deus. Curve a sua fronte nesse momento. Vamos invocar a presença do Senhor mais uma vez.
Senhor nosso Deus, a Sua palavra já se encontra aberta nesta manhã. Está em nossas mãos. Pedimos que o Teu Santo e bom Espírito, Senhor, possa nos esvaziar completamente do nosso eu nesta manhã e nos encher com a Tua palavra. Que essa palavra viva e eficaz possa realmente, Senhor, fazer aquela mudança que o Senhor deseja que ela faça em nossas vidas nesta manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido vocês então a abrirem a Bíblia no livro de Juízes, o capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. A princípio nós vamos ler a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém? Na minha versão diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Verso 6 agora. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Verso 10. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Há algum tempo já que eu e minha esposa estamos envolvidos em um ministério diferente. Eu normalmente prego e ela canta. Hoje, infelizmente, por um contratempo, ela não pôde vir aqui. Essa mensagem eu já preguei em alguns lugares. Talvez alguém que esteja aqui nessa manhã possa já ter ouvido a respeito dela. Mas a palavra do Senhor, ela sempre se renova. Amém? Amém. E com certeza, se você já ouviu essa mensagem, ela vai ser nova para você nesta manhã. Esse livro que estamos estudando essa manhã, o livro de Juízes, segundo alguns historiadores, ele foi escrito pelo profeta Samuel, mais ou menos ali no 7º ano do rei Davi. Esse livro aqui, ele fala de uma época em que Israel ainda não tinha reis para governá-los. Algumas pessoas, alguns heróis, na verdade, dentro da história de Israel, eram escolhidos para serem os seus juízes, uma espécie de governante. E nessa manhã, a gente vai estudar a respeito de um desses heróis,
O livro de Juízes ele é um pouco triste, porque ele trata da apostasia do povo de Israel. O povo de Israel, a gente conhece bem a história, tinha seus altos e baixos, na maioria das vezes mais baixos do que altos. Vamos contextualizar ao longo da mensagem, para que a gente possa perceber o quanto ainda temos a aprender com histórias como essas do passado, em especial desse personagem que iremos estudar hoje. Creio eu que a maioria já deve ter ouvido falar nele, Gideão. Como lemos aqui nos primeiros versos do capítulo 6, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Os midianitas eram um povo nômade. Você sabe o que é um povo nômade? O povo nômade é um povo assim, meio cigano. Não tem lugar certo de moradia. Ora acampa aqui, ora acampa ali. Esse era o povo midianita. Esse povo, que constituiu um grande exército, a gente vai estudar aqui sobre isso, ele vivia de saques, saqueava as colheitas dos outros povos, permitia que os povos semeassem, e quando chegava o tempo da colheita, eles apareciam repentinamente e colhiam tudo para eles. Tinha uma estratégia muito interessante. Costumavam deixar as casas intactas para dar uma falsa impressão de que talvez eles não mais passassem por ali. E quando iam embora, as pessoas retomavam então a sua vida normal, plantavam novamente o campo, e tempos depois, quem é que aparecia de novo? Os midianitas. E saqueavam tudo. Interessante que os midianitas eram parentes dos hebreus. Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura, que foi a sua segunda esposa. Lá o livro de Gênesis 25, 1 e 2 fala sobre isso. Jetro, o sogro de Moisés, era conhecido como sacerdote de Midian. Havia então esse parentesco, só que os midianitas adoravam outros deuses, com pouquíssimas exceções. Os midianitas adoravam outros deuses e tinham essa prática de roubo, de saque. A primeira lição que a gente aprende ao estudar a respeito dessa invasão dos midianitas, e a gente faz aqui um paralelo até com a lição que estamos estudando sobre de Jeremias nesse trimestre, é que, se necessário for, Deus usará pessoas ímpias para trazer o juízo ao seu povo. Lembram de Jeremias? Deus levantou Babilônia. E aqui, nessa época de Gideão, Deus levanta agora os midianitas. Interessante isso, né? Deus não é Deus que nos abandona, somos nós que viramos as costas para Deus. E nesses juízos de Deus, quando Ele permite que coisas ruins às vezes nos sobrevenham, Ele não é o autor do mal, mas muitas vezes Ele permite que o mal chegue até nós. Sabe por que Ele faz isso, queridos? Porque Ele nos ama. E muitas vezes é a única maneira que Deus tem de nos chamar de volta. Que lição é essa? Deus às vezes usa coisas ruins para promover coisas boas, melhores para a nossa vida. Uma segunda lição que a gente vê aqui nessa história, já nesses primeiros capítulos,
é que o povo se corrompia à medida que se relacionava com os povos pagãos. Deus colocou Israel para ser uma luz, mas à medida que o povo de Israel começava a compartilhar daquela cultura, não mostrar a sua, mas compartilhar daquela, a gente percebe então que Israel começa a se corromper. Uma lição grande para nós aqui nessa manhã, sobretudo para os jovens. As más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, temos que ter muito cuidado com a cultura que se prega fora hoje. Hoje nós vivemos o tempo do pós-modernismo. Dentro desse período pós-moderno, não existe mais uma verdade absoluta. A verdade se tornou relativa. Sabe o que significa isso? Cada um tem a sua verdade. A que melhor lhe apraz, a que é mais cômoda para si. Por isso temos visto aí tantas religiões, tantas seitas, tantas filosofias diversas. Relativismo. Temos sido hoje contaminados com essa ideia pós-moderna? Será que a verdade de Deus para nós já não é tão absoluta assim? Será que eu só extraio da Bíblia aquilo que me apraz e que é bom para mim? Que tipo de verdade tenho eu professado nessa era pós-moderna? Deus, em meio à angústia do povo, eles já estavam 7 anos nessa situação, 7 anos seguidos, sendo saqueados pelos midianitas. E agora o povo reconhece a sua condição, a sua trágica condição, e começa a clamar ao Deus de Israel. Deus então envia um profeta, e esse profeta diz o porquê daquele povo está passando por aquela situação. Muitas vezes a gente se encontra em situações difíceis também, sabe, queridos? Pedimos a Deus para nos libertar da situação, mas não reconhecemos muitas vezes que foram as nossas próprias escolhas que fizeram com que agora estivéssemos colhendo tais consequências. Por isso Deus mandou um profeta. O povo não tinha só que reconhecer que estava em uma situação ruim e precária, mas tinha que reconhecer que aquela situação era fruto das suas próprias escolhas. E eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa manhã. É melhor ouvir a repreensão de Deus do que o seu silêncio. Se Deus está te repreendendo aqui hoje, nessa manhã, agradeça a Ele, diga amém, porque melhor é ser repreendido por Deus do que ter que se deparar com o seu silêncio. Amém? Vamos continuar nossa história. Em meio a essa situação, em que o povo reconhece o seu pecado, agora no versículo 11 do capítulo 6, Deus ele chama um homem. Vamos acompanhar aqui a leitura da palavra de Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesbita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Sabe quem era esse anjo do Senhor, queridos? Alguém se arrisca a dizer quem era esse anjo do Senhor? Próprio
Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele ser da Trindade, colocaríamos como Deus relacional. Para se relacionar com os anjos e com os homens, ele velou a sua glória e se tornou um anjo. Sobretudo com os homens, teve que velar a sua glória, se tornou um anjo. Na Bíblia, esse anjo é conhecido como Miguel. Ele é o Deus relacional. E agora, como um anjo, porque se ele viesse como Deus, Gideão teria sido consumido pelo pecado. Ele aparece como um anjo e fala face a face com Gideão, assim como falava com Moisés, lá no monte, lembra? Ele agora vem falar então com Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar nesse momento. O que era o lagar? O lagar era uma fossa cavada na rocha. A situação era tão difícil que, para fugir dos midianitas, o povo se escondia nas cavernas, nas rochas. E lá cavava fossas na rocha. Eu imagino que isso devia ser uma coisa muito trabalhosa, sobretudo para as ferramentas daquela época, tão rudimentares. E eles cavavam aquelas fossas para ali poder malhar o trigo. Não dava para ser uma grande quantidade, eram pequenas quantidades de trigo por vez. E ali estava Gideão. Ali era um lugar pouco provável. Os midianitas jamais pensariam em procurar algo ali nas cavernas. E essa era a estratégia que o povo estava usando, malhando o trigo ali. Importante ver que nesse momento em que o anjo encontra a Gideão, Gideão ele tem uma atitude diante daquilo que o anjo fala para ele, aqui no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se você for seguindo aquela leitura, chega um ponto em que Gideão diz assim: mas como escolhes a mim? Eu sou o menor, eu faço parte da menor tribo de Israel. Eu sou o menor da minha casa. Sabe, queridos, Deus procura pessoas assim, humildes, que acham que não são nada, que acham que não têm força para realizar nada. Porque aí Deus pode operar através dessas pessoas, não na força humana, mas na força divina. Amém? Tem você hoje reconhecido perante Deus que você não é nada sem Ele? Jesus certa vez disse: sem mim nada podeis fazer. E ali estava Gideão nessa condição humilde e trabalhando, sabe? Deus também, queridos, Ele não procura pessoas ociosas. Mesmo quando a igreja passa por crises como essa, Deus procura aqueles que estão sempre ocupados trabalhando. Duas características importantes que aquele homem de Gideão tinha. E agora, então, o anjo se apresenta a ele, dá a missão. Mas, queridos, que missão difícil essa? Lutar contra um dos maiores exércitos que existiam naquela época, o exército dos midianitas. Gideão, então, pede um sinal a Deus. Sabe, queridos, quando a nossa fé é fraca e débil, a gente precisa de sinais. A vontade de Deus é que a gente não precisasse de sinal nenhum, confiasse somente na sua palavra. Mas Deus entende a nossa pouca fé. E Ele então pede ao anjo que o aguarde.
E ele saiu dali. Se você for lendo depois os versos em casa para a gente poder ganhar tempo, ele sai dali e vai preparar um alimento, que seria uma oferta. E Gideão estava pensando o seguinte: vou apresentar essa oferta perante esse que diz ser o anjo do Senhor. Vou fazer um teste com ele. Se ele comer o alimento, ele é homem. Mas se algo sobrenatural acontecer com essa oferta, então ele realmente é Deus. E ele agora se aproxima. O interessante é que para fazer a comida que vocês vão ler ali, né, o cabrito, os pães asmos, demorava-se naquela época aproximadamente 2 horas. Né? Ninguém tinha fogão continental, Brastemp, não existia isso naquela época. E olha só que coisa, Gideão pede para o anjo ficar aguardando ele. Isso, que coisa impressionante. O rei do universo ficou ali 2 horas esperando Gideão preparar aquele alimento. Isso mostra a disposição de Deus, né? A disposição de Deus para com o homem. Se possível, Deus fica horas te esperando, dias te esperando, anos te esperando. Esse é o Deus a quem servimos. E agora Gideão apresenta aquela oferta e diz que o anjo manda ele colocar em cima de uma penha, de uma pedra, aponta para ali a sua vara e o fogo desce do céu, consome aquela oferta. E Gideão teme, né? Porque ele tinha visto a face do próprio Deus. Mas Deus o anima dizendo: não temas, eu sou contigo. Sabe, queridos, Deus não somente nos chama, mas Deus também nos capacita. Se Deus te chamou aqui nessa comissão nessa leitura da ata aqui, após a comissão de nomeação, para algum cargo, no ano de 2016, e você se sentiu pequenininho, eu quero dizer uma coisa para vocês: foi ótimo. Que é assim que Deus quer que a gente se sinta mesmo, pequenininho. Deus quer que a gente sinta a necessidade da dependência dEle. Mas Ele também quer que você saiba o seguinte: quando você se entrega nas mãos dEle, o Senhor te capacita a fazer a obra. Amém? Não duvide disso. Se Ele o chamou, Ele haverá de capacitar. Uma outra lição que já aprendemos e já comentamos: uma fé amadurecida não deve pedir sinais. Devemos crer somente naquilo que está escrito. Por conta de sinais e maravilhas, Satanás tem levado multidões ao engano. Melhor é confiar na palavra do Senhor do que em sinais e em maravilhas. Agora, uma coisa importante: Deus fez o chamado, mas antes de cumprir o chamado lá fora, Gideão tinha que cumprir uma missão dentro da sua própria casa. Aqui nos versos 25 em diante, o anjo do Senhor deu uma ordem a Gideão: Gideão, antes de termos midianitas, é necessário que o altar de Baal seja destruído. Queridos, será que existe hoje algum altar de Baal na minha vida que precisa ser destruído? Se fôssemos falar em ídolos modernos, quantos ídolos modernos poderíamos citar aqui nessa manhã? Eu deixo a cargo do seu próprio pensamento. Que ídolos poderiam hoje estar impedindo você de cumprir a missão que o Senhor lhe confiou? Posso citar alguns? Talvez a internet possa ser um ídolo.
através da internet, redes sociais, televisão, alguns entretenimentos que existem por aí. Cuidado, queridos. O segundo mandamento diz que nós só devemos contemplar as coisas que irão nos tornar semelhantes a Deus. Lembram? É o mandamento que fala a respeito das imagens, dos ídolos. Quais seriam as imagens e os ídolos modernos que precisamos destruir em nossa vida hoje? Prontamente Gideão obedeceu a ordem do Senhor. Gideão era um homem prudente, ele não trabalhava de qualquer forma. Ele esperou que a noite caísse, reuniu 10 dos seus servos, foram lá, destruíram completamente aquele altar, que pertenceu ao seu próprio pai, Joás, que era um líder ali. E agora Gideão destrói aquele altar. Certamente ele havia conversado com seu pai a respeito do encontro com o anjo do Senhor. E ele agora destrói aquele altar à noite, para que nada nem ninguém o impedisse. Mas o interessante é que ele não se preocupa só em destruir o altar de Baal. Diz que após destruir o altar de Baal, Gideão construiu um altar para o Senhor. Amém? Queridos, tem aqui alguns psicólogos de plantão, estou vendo alguns, Enoque, Soninho. A gente sabe que não basta apenas tirar algo ruim, mas necessário se faz colocar algo bom, para preencher o vazio que ficou. Jesus, uma vez, o psicólogo dos psicólogos, ele disse o seguinte: se um demônio for embora, mas encontrar a casa limpa, ele volta com quantos mais? Mais 7. Não basta você destruir o altar de Baal, você tem que construir um altar para o Senhor. Você tem que substituir o que é ruim pelo que é bom. Eu vou parar de ver isso, vou parar de usar aquilo, mas eu pergunto, o que você vai colocar no lugar para substituir? E se você não substituir, certamente você, com o tempo, poderá retornar àquelas mesmas práticas do passado. Quem sabe se literalmente começássemos por construir o altar da família em nossa casa. Sabe o que é o altar da família, queridos? Comumente a gente conhece por culto familiar. Aquele momento em que o marido, a esposa e os filhos se reúnem e aí passam momentos juntos, louvando, estudando a palavra Deus e orando. Tempo em família. Tempo em família, mantendo comunhão com Deus. Um dia desses alguém me perguntou: quanto tempo esse culto deve levar? 1 hora? Meia hora? Não, queridos. Deus não se importa tanto com a quantidade de tempo, mas sim com a qualidade. Se é 5 minutos que você tem por dia com a família, use esses 5 minutos para erigir o altar do Senhor na sua casa. Cante um hino. Leia uma passagem das Escrituras. Ore com a família. Queridos, só o tempo vai mostrar para vocês a diferença que esse altar do Senhor, 5 minutos que sejam por dia com a família, vão fazer, a diferença que isso vai fazer no seu lar, na sua família. Temos que construir o altar para o Senhor. E foi interessante, o nível de apostasia era tamanho
e a gente leu aí no livro de Jeremias, estamos lendo, coisas abomináveis aconteciam, a ponto de líderes do povo de Israel sacrificarem seus próprios filhos aos deuses pagãos. Tinha um deus lá, por exemplo, chamado Moloque. Esse deus era um deus com duas mãos assim de bronze, abertas dessa forma, com uma grande fornalha embaixo dessas mãos ardendo, e ali, queridos, pasmem, líderes de Israel colocavam seus filhos ainda vivos para serem cozidos lentamente nas mãos daquele Deus. Se um adventista dissesse para você hoje que estava fazendo algo parecido, o que você acharia? Querido, a que ponto o afastamento de Deus pode nos levar? Não brinquem com isso. Não brinquem com o pecado, queridos. Quando você abrir os olhos, você já pode estar tão distante de Deus, que coisas que você jamais imaginou que faria na sua vida, você possa estar fazendo. Não se afastem de Deus. Jovens, não se afastem de Deus. E o nível de apostasia era tão alto, que agora de manhã, quando o povo acorda e vê o altar do Senhor no lugar do altar de Baal, correm para Joás e falam: quem fez isso aí, Joás? Ele fala: foi meu filho Gideão. Hoje vocês podem ler aí, capítulo 6. Foi meu filho Gideão. E aí, sabe o que o povo fala? Olha só, o altar de Baal foi derrubado e foi colocado o altar do Senhor, o Deus de Israel. Sabe o que eles falam? Traga Gideão para fora, para que a gente possa matá-lo, dar cabo da vida dele. Queridos, a que ponto a apostasia pode chegar? A que ponto o afastamento de Deus pode nos levar? Não brinque com isso. Mas o pai de Gideão, Joás, já sabia do encontro dele com o anjo do Senhor, disse o seguinte, sabiamente: olha, por que vocês querem matar meu filho? Se Baal é Deus, realmente é poderoso, deixe que Baal se vingue dele. Deixe que Baal então faça. Vamos provar quem é Baal agora. E o povo então, diante daquela resposta, foi se retirando pouco a pouco. Mas a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que quer dizer Baal contenda contra ele. Uma grande lição aprendemos aqui, queridos. Se pretendemos a bênção divina, todo o ídolo deve ser tirado do nosso coração. E agora que Gideão então limpou a sua casa, Gideão estava pronto para a missão. Mas, queridos, não era uma missão fácil. Segundo os historiadores, o exército de Israel naquela época não passava de 32 mil soldados. 32 mil soldados. Enquanto que o exército midianita tinha em torno de aproximadamente 135 mil soldados. Você iria para uma luta como essa? 32 mil contra 135 mil? Gideão temeu. E eu penso que ele deve ter falado assim com Deus: Senhor, eu já fiz uma prova, já te testei, já pedi um sinal para ver se realmente era o Senhor que estava falando comigo. Mas, Senhor, a diferença numérica é muito grande. Por favor, confirma isso. É isso mesmo? É para combater realmente contra esse grande povo? E aí Gideão então pede dois sinais, né? A princípio um só, muito conhecido já da gente. Ele fala assim: Senhor, façamos o seguinte,
À noite eu vou colocar uma lã lá na terra, lá na grama. Se só a lã ficar molhada pelo orvalho, então eu sei que eu devo ir contra os midianitas. O que aconteceu? De manhã, toda a terra ao redor, toda a grama estava seca e a lã estava molhada. Diz até que deu para encher uma taça grande de orvalho quando se torceu aquela lã ali. Mas eu penso que Gideão deve ter questionado o seguinte: bom, vai que não tenha caído orvalho essa noite, embora sempre caísse orvalho, né? Vai que algum sabotador, sei lá, foi lá e molhou aquela lã. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, por favor, só mais uma vez, vamos trocar o sinal. Agora o Senhor vai molhar toda a grama e vai deixar só a lã seca. Eu acho que lá no íntimo, Gideão estava esperando encontrar o contrário para não ter que ter os midianitas. Mas o que aconteceu, irmãos de manhã? A lã estava seca e toda a terra, todo aquele gramado ao redor estava molhado. Aí não tinha como. Quem conseguiria molhar tanta terra assim em tão pouco tempo? E aí Gideão teve a certeza: realmente a missão é essa, ir de encontro aos midianitas. Para quem pensa que a prova de fé tinha acabado, irmãos, estava apenas começando. Gideão deu toque, proclamou o povo a se reunir para a batalha, e lá estavam então os 32 mil soldados. E aí nessa hora, Deus dá uma estranha ordem a Gideão. Mesma ordem que era dada no tempo de Moisés, quando se reuniu o povo para a peleja, para a batalha. Gideão, peça que os tímidos e os medrosos voltem para casa. Olha a ordem de Deus: 32 mil soldados contra 135 mil. E agora Deus fala assim: peça aos tímidos e medrosos que voltem. Sabe por que Deus deu essa ordem, queridos? Porque no meio da batalha, tímidos e medrosos, quando começam a fugir, acabam fazendo o que com o restante do exército? Faz com que todos vão o quê? Atrás, levando junto com eles. Então Deus falou: tire esses. E eu penso que Gideão pensou assim: poxa, 32 mil? Bom, vai que tem só uns 1.000 tímidos e medrosos ali, não? Irmãos, sabe quantos tímidos e medrosos tinham e voltaram para trás? 22 mil. Queridos, a que ponto o afastamento e a apostasia pode nos levar? De 32 mil, 22 mil voltaram para trás. E agora Gideão, quando olha, sobraram quantos? 32 menos 22? 10 mil. Eu pergunto para você, se com 32 já estava difícil, o que você acha disso só com 10 mil agora? Quem seria o primeiro a levantar a mão aí e acompanhar esse exército? Mas não parou por aí, queridos. Deus testou mais uma vez a fé de Gideão. Ele falou para Gideão o seguinte, aí nós já estamos no capítulo 7, depois você pode ler em casa para a gente ganhar tempo. Deus falou o seguinte para Gideão: 10 mil? Ainda é muito. Se você que não ia nem com 32, muito menos com 10,
Imagina com a quantidade que vai ficar agora, nessa segunda sacudidura, né, dada por Deus. Acompanhe aí comigo na Bíblia de vocês, Juízes 7, a partir do verso 4. 7, verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Mas como, Senhor? Faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, verso 5: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então chegaram os 10.000 à beira do rio. Deus falou o seguinte: aqueles que não desmontarem do cavalo, somente se abaixarem assim, fizerem uma concha com a mão no rio e beberem, separa esse grupo. E aqueles que descerem do cavalo, se ajoelharem, aproveitarem a brisa, separa para o outro lado. O que Deus estava testando nesse momento? Aqueles que realmente estavam prontos e queriam ir à batalha. Aquele outro grupo que desceu do cavalo, se ajoelhou, eram os indecisos. Já vimos os tímidos e medrosos, agora vemos os indecisos. Mas vamos descer do cavalo um pouquinho, dar mais um tempinho, porque vai que Deus, sei lá, vai que Deus não esteja com a gente. Eu sei que ele molhou lá a grama, a lama. Vamos esperar mais um pouquinho aqui, para ver o que vai acontecer? Queridos, Deus também não trabalha com esse grupo, os indecisos. Os indecisos, na hora da batalha, também vão fazer a mesma coisa que os tímidos e medrosos. Vão acabar fugindo. Sabe quantos restaram depois da segunda sacudidura? Apenas 300 homens. Você que não ia com 32 e nem com 10, iria agora com 300 apenas? Queridos, as coisas de Deus realmente para o mundo, para o homem, são loucura. Ainda sobre essa prova, à beira do rio, eu gostaria de ler algo que está aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 404. Diz assim: o caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Não foi um meio simples? Só beber água no rio? Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com suprir suas necessidades, não eram os homens em que se poderia confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmos. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever, ou seja, não pensaram no que poderiam perder. O que faz você ficar em cima do muro muitas vezes é quando você olha para a missão e pensa: quantas coisas pode ser que eu venha a perder? Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé. Não se haviam contaminado com idolatria. Deus os poderia dirigir e por meio deles operar o livramento para Israel. Queridos, o êxito não depende do número. Deus pode livrar tanto com poucos como com muitos. Ele é honrado nem tanto pelo grande número, como pelo caráter daqueles que o servem. Deus está procurando homens e mulheres de caráter. Amém?
E agora, Gideão estava apenas com 300 homens. Mas Deus é maravilhoso, sabe, queridos? Gideão não tinha mais coragem de pedir sinal nenhum. Já tinha esgotado a sua cota de sinais, já tinha pedido 3 sinais. Mas Deus olhou para a situação de Gideão e falou assim: que eu estaria pensando se estivesse no lugar de Gideão, com apenas 300 homens? E agora o nosso maravilhoso Deus, o Deus de Gideão, o nosso Deus, Ele mesmo resolveu dar um sinal, confirmando a missão de Gideão. Que sinal foi esse? Me acompanha aqui de novo no capítulo 7, versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda tens a atacar, desce com teu moço pura ao arraial. Se ainda tens a atacar. Não esqueça que Gideão era humano como nós. Ele só tinha 300 homens agora contra 135 mil. E Deus disse o seguinte, verso 11: ouvirás o que dizem lá naquele arraial, não é? Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Vamos aqui para o verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho a seu companheiro. Olha que coisa. Lembra que os midianitas eram parentes dos hebreus? A gente falou isso lá no início. Então era um idioma parecido, por isso Gideão estava conseguindo entender a conversa. E ali, a conversa era a seguinte: um soldado contava para o seu companheiro o seguinte: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Amém? O pão de cevada naquela época, queridos, era a provisão dos mais pobres. E Israel, após 7 anos, tendo as suas colheitas usurpadas pelos midianitas, se encontrava em tal escassez que a única coisa que restava era o pão de cevada. Pão de cevada era uma alusão ao povo de Israel e à condição que ele estava. Então o sonho dizia o quê? Que o pão de cevada derrubaria a tenda do inimigo. Queridos, se você for ler o verso 15 aí, depois, diz que Gideão ficou tão feliz com aquele sinal de Deus, confirmando a missão, que ele agradeceu. Amém? Às vezes ele poderia esperar a guerra terminar para agradecer, né? Às vezes a gente fica esperando muitas coisas acontecerem para depois agradecer. Mas imediatamente, ao reconhecer a bênção, diz a Bíblia que Gideão adorou a Deus como forma de gratidão. E você reconhecido as bênçãos de Deus na sua vida nessa manhã? Tem você contado as bênçãos? Será que o que te trouxe aqui nessa manhã foi a adoração como forma de gratidão a Deus? Será que você veio só rever os amigos? Será que você veio só cantar louvores? Só ouvir a pregação? Ou será que você veio aqui essa manhã agradecer? Após agradecer, Gideão reuniu os seus homens. Agora estamos chegando para o final da história. Gideão reuniu os seus homens. Apenas 300 homens. E
lendo aqui Patriarcas e Profetas, página 406, olha que coisa espetacular. Se reunia através do toque da trombeta, no simples ato de fazer soar a trombeta pelo exército de Josué à roda de Jericó, bem como pelo pequeno grupo de Gibeão, em redor das hostes de Midian, foi eficaz pelo poder de Deus para transtornar a força de seus inimigos. O plano mais completo que tem os homens imaginado, independente do poder e sabedoria de Deus, mostrar-se-á um fracasso, ao passo que os métodos menos promissores terão êxito se forem divinamente indicados e executados com verdade e fé. Sabe o que esses versos nos dizem? Que a estratégia para a guerra foi dada pelo próprio Deus. Amém? Um homem totalmente dependente, totalmente nas mãos de Deus para cumprir a missão. Queridos, às vezes queremos cumprir essa missão, mas sabe por que falhamos? Porque não nos colocamos inteiramente, completamente nas mãos do Senhor. E Deus agora falou, a estratégia é a seguinte, estamos terminando isso. Você vai pegar esse grupo e vai dividir em 3 tropas de 100 homens. 100 de um lado da colina, 100 do outro e 100 do outro. E Gideão já devia estar assim, afoito, querendo saber que armas iriam usar. Sabe qual foram as armas, irmãos? Deus falou assim, numa mão, você vai levar uma tocha dentro de um vaso, de um cântaro. E na outra mão você vai levar uma trombeta. Mas como? Como se eu lutar com 135 mil homens, com um vaso com uma tocha dentro e uma trombeta? Gideão, essas são as armas que você vai usar. Quantos aqui já foram desbravadores? Levante as mãos. Então vocês vão entender a estratégia de Deus. O primeiro passo ao toque de Gideão seria os homens quebrarem os vasos e os cântaros. O que acontece numa colina, você desbravador que já esteve lá, quando você quebra alguma coisa? O que acontece com o som que é propagado ali? Ele vai longe de uma colina. Agora você imagina 300 homens espalhados numa colina, ao mesmo tempo quebrando os seus vasos. De madrugada, todo mundo dormindo. Que barulho não deve ter representado aqueles vasos sendo quebrados? E agora, quando saem das suas tendas, ainda sonolentos, e olham aquelas tochas, você já viu que quando você está com sono, as coisas se multiplicam na sua frente? Aquelas 300 tochas, quem sabe, viraram 300 mil tochas. E agora as trombetas tocando lá naquela colina. Olha que barulho. Sabe o que aconteceu, queridos? Os mais rápidos saíram na frente correndo. E os mais lentos vieram atrás. E quando os mais fracos estavam na frente, olharam e viram os mais lentos vindo atrás, falaram, já está aí o exército de Gideão. E assim desembainharam suas espadas. E no meio da escuridão, o próprio exército midianita acabou por se dizimar. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Se quando falamos aqui dos tímidos, dos medrosos, dos inconstantes, você se colocou nesse grupo, eu quero dizer uma coisa para você. Deus é o Deus da segunda chance. Amém? Quando o povo midianita começou a se espalhar, Gideão falou o seguinte: chamem aqueles que foram colocados de lado, e digam que ainda há tempo de se juntarem a nós na batalha do Senhor.
Graças a Deus, muitos daqueles homens aproveitaram a sua segunda chance e vieram se incorporar àquele grupo dos 300. Queridos, a vitória que Deus deu naquele dia foi tão grande que de 135.000 restaram apenas 15.000 soldados midianitas que se espalharam pelo deserto e nunca mais conseguiram se arregimentar contra Israel. Amém? Eu não sei qual é o seu problema nessa manhã. Eu não sei com que dificuldade você chegou aqui na igreja. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei quais são os seus sonhos, os seus planos. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu derrotado. Mas através dessa história hoje, Deus quer falar para mim e para você o seguinte: não importa quantos estão contra você, porque eu sou o seu Deus, e estarei contigo aonde quer que você vá. Amém? Se você quer renovar o seu voto com Deus essa manhã, Senhor, cansei de ser tímido, cansei de ser medroso, quero me enganjar nessa missão, quero ser um vitorioso, vencedor, seja enfermidade, seja problema conjugal, seja problema financeiro, seja problema profissional. Senhor, eu quero ser mais do que vencedor nessa manhã. Eu vou chamar o Vitor aqui mais uma vez. Vitor vai tocar no louvor. E se você deseja refazer a sua aliança com Deus nessa manhã, dizendo: Senhor, eu quero ser um vencedor como Gideão, fique de pé, eu quero orar com você mais uma vez nessa manhã. Mostre a sua atitude perante Deus. Vem aqui dizer: Senhor, eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Chega de